Então nós vamos falar sobre o reino milenar. Aqui, ó. Tudo bem. E nós vamos usar aqui esse site. Eu não sou muito bom em inglês não, mas ele... Vou tentar ler aqui, ó. Goat Question. Vamos ler aqui, Fábio? Vamos sim. Vamos ler, ó. Reino milenar é o nome dado aos 1000 anos do reinado de Jesus Cristo na Terra. Alguns buscam interpretar os 1000 anos de forma alegórica. Alguns entendem os 1000 anos meramente como uma forma figurativa de dizer. De dizer o quê? Que os 1000 anos é um longo período de tempo. Isso é o que muita gente acha, né? Disto resulta que alguns não esperam um reino literal e físico de Jesus Cristo na Terra. Entretanto, por 6 vezes, Apocalipse, do capítulo 20, do versículo 2 ao 7, fala do reino milenar com duração específica de 1000 anos. Aí eles colocaram assim. Se Deus quisesse dizer um longo período de tempo, ele poderia facilmente tê-lo feito, sem explicitamente, e repetidamente mencionar o exato período de tempo. E eu concordo com eles, viu? Eu concordo com eles. Amém. É verdade. Se o reino milenar fosse apenas um longo período de tempo, então os pesquisadores disseram o seguinte: ele poderia facilmente, Deus, né, tê-lo feito sem explicitamente e repetidamente mencionar o exato período de tempo. Porque dentro desses 6 versículos, Deus cita um exato período de tempo, a gente vai ver aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai ler. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 2 ao 7. Onde ele expressamente fala desse exato período de tempo que eles colocam aqui, ó. Entendi, pastor. Você acha que os 1000 anos são alegóricos, são espirituais ou são literais? Na sua opinião? Na minha opinião, é literal. E eu também creio assim. Ô Fábio. Oi. Dos versículos 2 ao 7 aqui, ó. Ele fala dos 1000 anos durante 6 vezes. Você acha que se fosse figurativo, Deus repetia tantas vezes assim? 6 vezes? É uma coisa literal, uma coisa muito importante. Vamos ler por parte aqui, né? Pra gente pegar as seis vezes, né? É. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Essa é a primeira menção dos 1000 anos. Aqui, ó. Amém. Aí na segunda, leia aí pra nós. Versículo 3. Isso. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Pronto, Fábio, ó. Aqui já a segunda menção. Até que os 1000 anos se acabem. É verdade, pastor. E interessante que nessa segunda menção aqui, não tem como você dizer que é figurado. Por quê? Porque ele coloca essa palavra acabem aqui, ó. Esse verbo acabar. O verbo acabar. Tem o início e o fim. Não é, ó. E amarrou por 1000 anos. E depois ele coloca aqui. Até que os 1000 anos se acabem. Então como é que você vai entender isso como algo figurado? Não tem como. E interessante que em todo o texto aqui, ele aponta para os 1000 anos como um tempo literal mesmo. Porque, ó, leia aqui o finalzinho do versículo 3. Um tempo determinado. Um tempo determinado. Olha o que ele diz aqui no versículo 3. Leia aí no final. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Veja que depois que ele fala do final dos 1000 anos aqui, ó, até que os 1000 anos se acabem, ele fala que importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Então veja que ele aponta para um tempo determinado e depois ele aponta para um tempo indeterminado. É verdade. Então não tem como você dizer que esses 1000 anos é figurado. Porque ele fala de ele menciona aqui 2 tempos. Primeiro ele fala... E tem crentes que acreditam nisso, viu? Que é figurado. Muitos. Uma outra coisa que nós não podemos deixar passar em branco é que a figura de linguagem, ela tem uma explicação
racional. Toda figura de linguagem tem uma explicação racional. Ou seja, eu não posso ler uma coisa na Bíblia e dizer que aquilo ali é figurado e não explicar aquilo ali. Porque todas as pessoas, verdade, pastor. todas as pessoas que dizem que os 1000 anos é figurado, eles não explicam o que significa. Toda menção figurada na Bíblia, ela é explicativa. Por exemplo, o Senhor Jesus, quando ele diz assim, eu sou o pão da vida. O Senhor Jesus está falando ali de uma forma figurada. Mas nós entendemos o que ele está querendo dizer. É verdade. Não é verdade? Quando, por exemplo, ele diz eu sou o pão, o que é que o pão faz? Ele alimenta, né? Não é verdade? Justamente. Então, quando o Senhor Jesus diz eu sou o pão, é claro, verdade. é claro É verdade, que é figurado. pastor. Ele não está dizendo que ele é um pão. Mas através daquela figura de linguagem, ele está trazendo uma... E também não tinha lógica. Também não tem lógica. Ele está trazendo uma explicação de quem ele é para nós. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, ó, quando ele diz eu sou o pão, ele está dizendo assim como o alimento físico alimenta seu corpo, eu vim para alimentar sua alma e seu espírito. Amém, glória a Deus. Então, a figura de linguagem, ela tem uma explicação. Tem pessoas que vai ler o texto, aí simplesmente diz assim, aqui ele está falando como uma figura de linguagem. Mas essa pessoa não explica o que, é que ele está querendo dizer. É verdade ou não é? Porque, por exemplo, verdade. o crente que acredita que os 1000 anos é figurado, como é que ele vai explicar isso aí? O que é que quer dizer 1000 anos figurado? Não tem como. O que significa o que dentro do que Deus está querendo dizer? Porque quando Deus vai falar desse tempo aqui, ele não fala igual a esse. Porque esse tempo aqui, ó, no meu ponto de vista, Fábio, ele é um tempo determinado, 1000 anos, ó, até que os 1000 anos se acabem. Já nesse tempo aqui, quando ele fala de tempo, ele fala um pouco de tempo. Ele não determina o tempo. Então, não determina. Não determina. Já aqui ele determina 1000 anos se acabem. Entendeu? Não é verdade? Entendi. Esse um pouco de tempo que Deus está falando aqui, através do apóstolo, é um tempo indeterminado. Quando ele fala um pouco de tempo. Correto? Correto. Se os 1000 anos fosse também um tempo indeterminado, ele não deveria falar a mesma coisa aqui, que ele falou aqui? Ele não deveria falar aqui? Justamente. Não é verdade? Então, para provar que os 1000 anos... É verdade, pastor. 1000 anos é um tempo literal, ele é citado 6 vezes nesse texto aqui, e dentro do versículo 3, existe um tempo indeterminado para fazer a separação de um tempo determinado e um tempo indeterminado. Para que a gente entenda que os 1000 anos é literal. Olha como a palavra de Deus é perfeita. Então, para prender Satanás, ele fala de 1000 anos. E para soltar Satanás, ele fala de um tempo indeterminado. Então, esses 2000 anos aqui é o tempo em que nós estamos vivendo. Nesse tempo aqui, Satanás está solto. A igreja será arrebatada no final da graça, que é no tempo que nós estamos vivendo aqui, é o tempo da graça. Quando chegar o final da graça aqui, que aconteceu o período da apostasia, a igreja será arrebatada aqui, ó. Ela passará 7 anos aqui no céu e a terra passará 7 anos. 3 anos e meio aqui, ó, de uma falsa paz e 3 anos e meio de uma grande tribulação. No período da grande tribulação, que é os 3 anos e meio finais aqui, é onde vai tocar aqui as 7 trombetas. No final do toque da 7ª trombeta aqui, é o período em que Jesus volta com a igreja da qual ele passou 7 anos aqui no céu. E ele não volta só com a igreja, ele volta com todos aqueles que morreram nele antes do arrebatamento. Né? Ele vai voltar aqui com Pedro, com Paulo, com João, com Tiago, conosco, e eu acredito nisso. E vai estabelecer o julgamento das nações. Quando ele estabelecer o julgamento das nações, amém. E o julgamento das nações, gente, não deve ser confundido com o julgamento final. Esse vai ser o julgamento final e esse aqui vai ser o julgamento das nações.
Assim que ele estabeleceu o julgamento das nações, então inicia-se um período, o último período da humanidade na Terra, que é o período do milênio. Vai ser 1000 anos de paz. É exatamente esse período que nós estamos lendo aqui agora. Amém, glória a Deus. Então o que é que vai acontecer? Quando acontecer o julgamento das nações, Jesus vai mandar o anjo prender Satanás aqui, ó, no abismo por 1000 anos, que é exatamente o que o texto está dizendo aqui, ó. E lançou-o no abismo e ali encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se acabarem os 1000 anos, até que os 1000 anos se acabem, né? Então, quando ele fala aqui da prisão de Satanás, ele fala dessa prisão aqui no início dos 1000 anos. Prende Satanás por 1000 anos no início dos 1000 anos, e é exatamente por isso que os 1000 anos terá de paz. Por quê? Porque Satanás estará preso. Quem traz perturbação e angústia na humanidade é Satanás. Então, como ele vai ser preso aqui nos 1000 anos, o período de 1000 anos vai ser de paz. Então, veja, ó, o tempo que nós estamos vivendo, aqui, vou colocar até uma setinha, esse aqui, e aqui é o milênio. Então, entre o tempo que nós estamos vivendo e o milênio, ainda tem o período da apostasia, o arrebatamento da igreja, o período de paz, de falsa paz, o período da grande tribulação e a volta de Jesus. Tem esse tempo todinho aqui, ó, para iniciar os 1000 anos. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor. Irmão Fábio, Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe Amém, sua pastor. família. Foi muito bom Tchau, até a próxima. ter participado com você. Amém. E em breve a gente volta aqui em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima oportunidade, se o nosso Deus permitir. Tchau.